A captação de recursos para entidades e campanhas do terceiro setor é sempre um desafio, né? Isso vale tanto para educação, saúde, assistência social e várias outras Pois é, para áreas. falar sobre esse tema tão importante, a gente está recebendo ao vivo aqui no Notícias do Bem o presidente do FONIF, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Custódio Pereira. Custódio, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. Aliás, esse é um tema que faz parte da sua vida, né? Até porque você já escreveu, inclusive, livros a respeito disso, e é realmente um desafio a gente conseguir colocar essa captação de recursos do terceiro setor como algo presente e importante na vida das pessoas ainda no Brasil? Então, se você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque esse É, programa vai ser visto é, em vários períodos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu até, na verdade, eu havia pensado que seria uma prosa e não uma entrevista. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mas o que vocês estão colocando é um tema extremamente importante, porque o Brasil, diferentemente de outros países da Europa, Estados Unidos, até na Ásia, né, nessa área de captação de recursos, que os americanos chamam de fundraising, cuja tradução literal é exatamente a mesma, né, captação de recursos, só que fundraising, no sentido da palavra americana, ela tem um sentido muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais abrangente. Então, o Brasil ainda tem muito o que aprender nessa área de captação de recursos, né? Porque nós precisamos aprender a pedir, nós temos que aprender a mapear o nosso potencial doador, quais são os potenciais doadores. Muitas vezes nós não nos preocupamos, né, em fidelizar os nossos ex-alunos que foram bolsistas, os nossos pacientes que foram socorridos, esse tipo de coisa, né? É isso aí. agora, o brasileiro, a gente pode dizer que o brasileiro é generoso quando a gente fala em recursos para o terceiro setor, e muitas vezes entidades e campanhas não conseguem porque não sabem como pedir ou não sabem o momento certo de pedir, Custódio? Então, eu acho que o grande motivo pelo qual as pessoas não doam é porque nós não pedimos. É simples como isso. E Assim, se né? nós. Pois é, né? E se nós pedimos, nós não sabemos pedir, o momento de pedir ou quem é que deve pedir. Eu diria até que as crianças, né, sabem melhor do que nós, porque eles sabem o que deve pedir para você e o que deve pedir para sua esposa, tá certo? Uhum. Tem coisas que ele pede para você e tem coisas que ele pede para a esposa, porque ele sabe que você Uhum. vai atender, mas se ele pedir para sua esposa, ele não vai ser atendido. Então, a técnica de pedir, a forma de pedir, envolve um conhecimento, uma experiência muito importante na vida do captador de recursos. Inclusive, essa profissão de captador, né, que aqui no Brasil foi aprovada somente agora em fevereiro deste ano. Então, o captador de recursos hoje, ele é um captador é, profissional, né, ele é chamado de Uhum. captador de recursos ou mobilizador de recursos, né, exatamente porque, apesar da riqueza da nossa língua, é, foi dado esses dois nomes a esse profissional, porque, na verdade, ele pode ser um captador ou ele pode ser um mobilizador de recursos, né? Então, essa Uhum. profissão foi aprovada muito recentemente. Então, você veja, eu fui o presidente fundador da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né? Isso há 20 anos atrás, e só agora que nós tivemos o reconhecimento da profissão. Então, o México está na nossa frente, muitos países da América Latina estão na nossa Uhum. frente. O Brasil tem uma caminhada muito grande a ser feita. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos de captação de recursos de fundraising, eles têm cursos de graduação, cursos de mestrado, cursos de doutorado, especializações, né? Isso. Então, e aqui no Brasil nós temos pouquíssimos livros, né? Você mencionou, não sei quanto tempo eu tenho para poder comentar as suas perguntas, Podemos, né? podemos Sim, conversar tranquilamente aqui, com Custódio. certeza. Fica tranquilo, temos tempo. Você me ajuda aí, então, tá bom. Fica tranquilo. Então, é, e se você me permite, né, como é que começou todo esse meu interesse por esse assunto, que é um exemplo prático das dificuldades que nós temos? Pode ser? Verdade. Bom, então, eu era diretor voluntário da AEB, certo?
que todos nós conhecemos, né? Sim. E quando nós nos reuníamos, né, além de nós ajudarmos com a nossa orientação estratégica de gestão e tudo, não tinha nenhuma reunião que a gente não tinha que, naquele tempo se usava muito mais cheque, né, que pegar o cheque e deixar um cheque lá como contribuição. E eu sempre ficava muito admirado como é que os americanos conseguiam captar para a borboleta azul do Pacífico, para o urso panda, e eu não conseguia captar para as nossas crianças da AEB, porque a AEB atendia naquela ocasião quase 16 mil pessoas, desde crianças, adolescentes, idosos, né? E com causas assim imprescindíveis, que precisavam de socorro urgente, né? E esse tema instigante, né, provocante, por que nós não conseguimos captar recursos para causas, vamos chamar assim, tão urgentes, que é socorrer um ser humano, uma criança e tudo? E isso daí me chamou a atenção. E vou dizer a você, quando pela primeira vez nós soubemos que havia um congresso internacional sobre esse tema de captação de recursos, nós fomos para New Orleans, né, em 2000, mais ou menos, né? E lá, quando nós chegamos em New Orleans, né, que era um congresso de captação de recursos, para vocês terem uma ideia, eram 5 mil pessoas. Pode imaginar? 5 mil pessoas no congresso de fundraising. E lá eu recebi cartões de fundraisers, isto é, captadores de recursos do Vaticano. Eu conheci o padre Eduardo, que era da TV Século XXI, e centenas de livros sobre o tema. E para você ter uma ideia do gigantismo do evento, tinha mais de 200 stands de serviços, de assuntos relacionados à captação de recursos. Por exemplo, como a mala direta, como é que um determinado tipo de envelope tem mais sucesso de ser aberto e receber uma contribuição do que outro tipo de envelope. Você acredita nisso? Pois é, mas isso há 20 anos atrás, entendeu? Então, tudo aquilo nos deixou assim, como é que eu digo assim, é como se nós tivéssemos aterrissado em Marte. E aí nós no jantar à noite, tinha alguns brasileiros lá, nós falamos, gente, nós precisamos levar esse conhecimento para o Brasil. Porque o que estava por trás disso, né? Estava que nós poderíamos ajudar as organizações do terceiro setor a captarem mais recursos para as suas entidades. Era uma forma quase que, apesar de ser indireta, mas seria uma grande contribuição para o Brasil. E aí nós instituímos a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, que existe até hoje, é muito bem administrada. Recomendo a todos aqueles que se interessarem no tema, procurem, né? Eu não me lembro bem, mas acho que é www.captadores.org, alguma coisa assim, e podem acompanhar e ter cursos e tudo, etc. Isso foi fundado, né, com esse objetivo. Crescemos muito. Hoje, como eu disse, nós já temos um profissional regular, né? Porque antigamente se entendia que devia pagar comissão para esse profissional, né? E só deixar uma provocação para todos aqueles que nos assistem e assistirão, não é? A BCR considera que pagar comissão, né? Nós consideramos, né? Pagar comissão não é correto. Comissão sobre doação. Você pode ter metas, você pode ter prêmios, você pode ter bônus, mas não o pagamento de comissões diretas. Está lá no Código de Ética da ABCR. Entendi. E nós usamos muitas horas, muitos dias, para tratar desse assunto. Porque a gente falava assim, bom, o Brasil é neófito, é inexperiente nisso. Ele precisa de ter um começo. Como é que nós vamos começar pagando salário se a empresa, a organização que precisa dos recursos não tem dinheiro para pagar o salário dele? Então, a solução seria pagar uma comissão. Então, esse tema
foi e é muito polêmico, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nós chegamos à conclusão de que o captador de recursos ele precisa receber um salário como contador, como diretor, como gerente, né? Então, assim surgiu a BCR e nós começamos a trabalhar esse assunto no Brasil, né? Nas áreas de saúde, cultura, educação e tudo mais. Tá certo. E é isso aí, né? E, Custódio, agora que a profissão está regulamentada, você falou a respeito de cursos, né, que inclusive a associação, treinamentos que a associação disponibiliza, quer dizer, qual é o caminho para quem quiser trabalhar nessa área de captação de recursos, que se sente vocacionado para essa área de captação de recursos? Tem uma formação específica ou são os cursos preparatórios? Qual é o caminho para esse profissional hoje? Olha, eu vou assumir um compromisso que eu não deveria assumir, mas eu vou combinar com vocês e com o reverendo Arival de nós darmos um curso rápido de algumas horas sobre uma introdução à captação de recursos. Olha, muito bacana. E por quê? Porque com isso a gente vai poder, na ponta, ajudar as causas que nós precisamos. Eu sei que existe muita vontade, a igreja é muito operante, né? Muito participativa, muito atuante, mas quando nós falamos em conhecimento para captação de recursos, é uma série de conhecimentos, né? Primeiro, conhecimentos que implicam no que você precisa saber para captar mais recursos, né, para as suas causas, né? Então, existem cursos sobre isso. Quer dizer, diferentemente dos Estados Unidos, né, por exemplo, que eu falo muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, desde 1600, né, eles fazem muito bem isso. As universidades americanas, por exemplo, Harvard, Princeton, Wharton, Yale, todas essas universidades foram resultado de um trabalho de captação de recursos, né, que muitos captadores naquele tempo, inclusive pastores, se envolviam nessa visão de captar recursos para viabilizar uma universidade. Então, nós estamos falando de uma experiência, né, de 400 anos, e o Brasil está muito neófito nisso, está muito recente. O México está há 30 anos na nossa frente. Precisa muito, então, de cursos como esse, de informações como essa, né, para a formação. Agora, quando a gente pensa em captação de recursos para o terceiro setor, a gente pensa desde entidades filantrópicas até escolas, enfim, é um leque muito grande, né, Custódio? Como é que o FONIF, aliás, tem feito trabalho junto a essas entidades, a essas associações? Então, o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, ele não tem o objetivo, né, primeiro, de captar recursos. Inclusive, esse assunto da captação de recursos está inerente à necessidade de muitas dessas instituições que são nossas associadas. O nosso objetivo do FONIF é defender a Constituição, as imunidades que são dadas, estão sempre sob ameaça, né? Se você me permitir, eu vou falar um pouco sobre o FONIF, sobre o Fórum, separadamente da captação de recursos, porque então o FONIF não é uma organização preocupada com esse assunto da captação de recursos, primordialmente, né? Primordialmente, nós estamos preocupados em defender os direitos constitucionais dos nossos associados. Porque sem esses direitos, que são as imunidades, elas não vão, as associações, as empresas, as organizações, não vão poder dar suas bolsas, atender o SUS, né, e tudo mais. Então, se você me permitir, eu falo um pouquinho do Fórum e continuo falando aí da captação de recursos. Pode ser? No caso do Fórum, então, é um outro trabalho que é desenvolvido, né, Custódio? É um outro trabalho. Então, eu vou concluir um pouco mais da captação de recursos, aí eu falo do Fórum e, se for o caso, a gente mistura tudo. Tá bom. Então, na captação de recursos, o que a gente percebe no Brasil
é que existe ainda uma caminhada muito grande. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Nós temos uma lei, por exemplo, uma lei da Lei Rouanet de Cultura, que incentiva as doações à cultura. Então, quando vinha o Circo do Soleil aí, se um banco patrocinasse o Circo do Soleil, aquilo ele tinha um abatimento no imposto de renda. Algumas doações para a cultura permitem, né, reforma de museus, etc. e tal, permitem que os doadores tenham um incentivo tributário, tá certo? Bom, não tem nada de errado se você fazer uma lei Rouanet para a cultura, tá certo? Mas nós precisamos muito de educação, nós precisamos muito de saúde. E nós não temos uma lei Rouanet para a educação e não temos uma lei Rouanet para a saúde, né? Então, a nossa estrutura legal no país, ela não incentiva, ela não prestigia o estímulo a doações de pessoas físicas ou jurídicas para saúde, educação e assistência social. Existem algumas leis estaduais, etc. e tal, mas não existe uma política para estimular as doações, né? Enquanto outros países já existem isso, né? Quer dizer, usando ainda como referência nos Estados Unidos, mas eu estou falando dos Estados Unidos, mas a Europa já avançou nisso, a Ásia já avançou nisso, e a América Latina já avançou muito mais do que isso. Isso é um aspecto, quer dizer, nós, por um lado, nós não temos um incentivo legal para que as pessoas possam doar por solidariedade às pessoas que mais precisam. Por outro lado, né, nós não temos esse aprendizado, essa cultura, esse preparo das pessoas para pedir a doação. Uhum. Existe uma técnica, existe uma cientificidade, quer dizer, existem poucos cursos, né, poucas orientações, então é muito empírico, tá certo? E finalmente, né, não existe nós falamos de cultura, eu vou dar um exemplo prático, né? Os nossos alunos bolsistas, as universidades que têm esses alunos como bolsistas, elas não pedem a esses alunos bolsistas, né, ou que estudaram nas escolas públicas, não pedem a eles apoio ou ajuda para ajudar aqueles que também precisam, né? Então, aqueles que estudam nas escolas públicas têm um ensino gratuito, mas eles não são convidados, né? Tem um caso ou outro, aqui a Universidade de São Paulo aqui teve uma iniciativa aí e tal, mas são coisas muito insignificantes perto do potencial. Quer dizer, as universidades públicas poderiam ter um grande valor de doações, né, se elas soubessem, aprendessem a como manter esse relacionamento, a como pedir esses recursos, né? E se você me permite mais um detalhe, né? Os americanos chamam as universidades, as escolas, de alma mater, que significa a mãe que nutre. E chamam os alunos, os ex-alunos, de alumni ou de alumni. É um termo em latim, tanto alma mater como alumni, né? Eles, inclusive, perguntam assim, qual é a sua alma mater? Com o sentido de perguntar qual é a sua universidade. Mas sabe o que isso representa? Isso representa uma relação de família, de mãe e filho. E é uma relação eterna. Todos nós, todos vocês que estudaram numa instituição, as melhores amizades foram construídas nesta época, tá certo? Só que as instituições não preservam este amor materno dos seus alunos ou dos seus ex-alunos. O que Harvard faz muito bem, Yale faz bem, Wharton faz bem, Princeton faz bem, né? Mas nós não fazemos. Isso é tão gritante, né? É tão absurdo, chega a ser absurdo, mas é isso que acontece. É verdade. Então, na área de captação, assim, só para, né, não sei o tempo que vocês dispõem, né? E se eu já estamos para o finalzinho já. Pronto. Posso falar um pouquinho sobre o FONIF? O FONIF, claro. Então, dá tempo. O FONIF, quanto tempo eu tenho? Pode falar, mas uns 2, 3 minutinhos aí a gente tem, tranquilo. Tá bom. Porque é muita coisa, na verdade, né? Se a gente for explicar tudo, né? Acho que é muita coisa.
existe só para fazer uma brincadeira com o tempo que você me deu, né? Aham. Existe que a resposta para o tempo que você me deu é que eu vou precisar usar o tempo que você me deu. Mas É se você me verdade. desse 15 minutos, eu usaria 15 minutos. Tem um cidadão da administração chamado Parkinson, não é da doença, é da administração, que ele diz o seguinte, que as pessoas usam o tempo que dispõem para fazer o que precisam. Portanto, se eu tiver 10, eu vou usar os 10, mas se você me deu 3, eu vou tentar fazer em 3. O fórum, como ele representa as instituições filantrópicas, nós decidimos fazer uma pesquisa para entender qual é a representatividade do nosso setor. E olha, os números são impactantes. Para cada R$ 1 de imunidade, o setor retorna, dá de contrapartida em serviços, em ações de saúde, educação e assistência social, 7,39. Então, R$ 1 de imunidade que o setor recebe, ele retorna cientificamente 7,39, com base em dados, tá certo? Do próprios ministros, dos ministérios e da Receita Federal. Tá certo? É um setor muito fiscalizado, fiscalizado pelos 3 ministérios, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, Receita Federal. E eu quero dizer o seguinte: esse setor, dentro do terceiro setor, que é enorme, tá certo? Existe um setor que nós chamamos de setor filantrópico, que são aqueles que têm o certificado de entidade beneficente. Quer dizer, ele, para ter entidade ser certificado, ele tem que atender uma porção de regras, de normas, ser auditado, prestar contas, etc. E tal. Então, esse setor é que representa esse número que eu disse. Para cada R$ 1, 7,89. Tá certo? E nós somos um dos setores que mais empregam no país. Nós empregamos 2.300.000 colaboradores. Na área da educação, são 2.400.000 alunos e nós damos 30% de bolsas. Quer dizer, para 2.400.000 alunos, nós damos 725.000 bolsas. Para você ter uma ideia do setor. E representamos 60% de todo o sistema único de saúde. Quer dizer, se o setor filantrópico para ou não existisse, nós estaríamos numa situação falimentar em termos de assistência médica e de saúde. Eu acho Com que certeza. É muita eu coisa, usei né? o tempo que me deu. É muita coisa, é muito trabalho realmente. A gente vai voltar a falar mais ainda a respeito do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, né? E a gente vai aguardar também as novidades a respeito. O Custódio vai conversar com o pastor Arival e com certeza a gente vai trazer as novidades para você aqui também no nosso Notícias do Bem. Custódio, foi um prazer enorme recebê-lo. Eu sei que a gente poderia passar a tarde toda conversando aqui, seria muito interessante, mas infelizmente a gente tem que tocar aqui para frente, né? Temos outras notícias. Tá bom. Obrigado pela sua Obrigado. participação. Foi um prazer imenso receber você aqui. Pela Obrigada. oportunidade aí, viu? Um abração a todos vocês e principalmente aqueles que querem seguir a profissão de captador de recursos. Eu só mais um segundo fora de 90% das pessoas estão infelizes com o trabalho que realizam. Isso é uma pesquisa que foi feita recentemente, um número incrível. Incrível. O captador, ele vai ter uma satisfação no seu trabalho porque ele vai exercer uma profissão para ajudar os outros. Não tem nada melhor. Quer dizer, você trabalhar para poder ajudar pessoas que mais precisam de você. Você certamente vai ter uma remuneração e especialmente vai ser feliz. Então é isso que nós vamos ver numa outra oportunidade que vocês nos derem aí. Vamos sim, vamos falar mais, Custódio. Obrigado mais uma vez pela sua Obrigado, participação. um Bom abraço. fim de semana. Deus abençoe a Obrigada. sua vida. Amém. Obrigado. Um abraço. Obrigado.